Oi, e aí, como é que você tá? Bom, falência de um condomínio. Você já chegou a pensar sobre essa possibilidade? Você sabe o que isso representa? Então, se você não sabe, acompanha comigo os próximos minutos para que a gente entenda juntos sobre o que é essa condição para um condomínio. Bom, para iniciar, a gente precisa deixar bem esclarecido que a palavra certa não é falência. Falência, ela se atribui muito mais a empresas, ok? A falência, talvez como você bem sabe, é quando uma empresa não tem mais condição alguma de permanecer ativa, de permanecer aberta, está cheia de credores, sejam funcionários, seja impostos, encargos, ou seja mesmo fornecedores, e por conta disso a empresa acaba sendo desfeita, fechada, e todos os seus recursos financeiros que ainda ela possa ter e também o seu próprio patrimônio são utilizados para pagar esses credores. Condomínio, obviamente, que não se aplica nessa condição, porque não tem como, né? Um condomínio entrar em falência e você simplesmente perder a sua moradia para pagar credores. Então, o que é de fato que acontece com o condomínio? Bom, para esclarecer essa situação, a gente precisa então entender o seguinte: um condomínio não entra em falência. Essa palavra foi usada mais para te chamar a atenção mesmo. O que um condomínio pode acontecer é o mesmo que acontece com uma pessoa física, que também não entra em falência, mas ela entra no meio financeiro conhecido por uma palavra, insolvência, que caso se você não estiver relacionado com essa palavra, nada mais é do que você está no vermelho. Ou seja, os seus recursos financeiros são menores do que os seus dividendos, ou menores do que aquilo que você deve. E isso sim pode chegar na situação de um condomínio. Como um condomínio pode chegar nessa situação? Bem simples. Má gestão, má administração, desvio de recursos, extravio de dinheiro, enfim, todas essas situações acarretam sim na insolvência de um condomínio. Além disso, também não posso deixar de lembrar mais uma vez: moradores são sim extremamente importantes para que estejam sempre em cima, fiscalizando tudo que se concerne ali no condomínio, seja o síndico, seja a administradora, seja até mesmo o conselho fiscal e consultivo, e em caso se existir até mesmo os subsíndicos. O grupo de moradores é sempre muito importante para que eles consigam questionar dúvidas, questionar problemas e ver se todos estes órgãos do condomínio estão trabalhando de acordo e corretamente. Bem, então assim sendo, a gente chega nesse ponto da insolvência e nos seus referidos problemas. Quais são os seus referidos problemas? Obviamente que um condomínio ele vai ter que pagar as contas, ele vai ter que criar um meio para gerar o chamado solvência, que é quando os seus recursos são maiores do que as suas dívidas. Então tá, como é que um condomínio chega nisso? Bom, aí existem algumas diferenciações, então nós vamos falar e passar um pouquinho sobre algumas delas. Uma delas é aumentar o valor do condomínio. Exatamente. Então você vai pagar um X valor a mais do condomínio para que o condomínio crie, de certa forma, um fundo de reserva para que ele possa suprir o valor negativo que ele tem atualmente. Então, é basicamente um clássico exemplo de matemática: se o condomínio recebe 10 e ele tem uma dívida de 12, então ele precisa acrescentar 2 a mais além na sua taxa condominial, para que aquilo então faça suprir as suas necessidades de dívidas. Bom, é um dos aspectos. Outro aspecto também não é tão interessante, que é o quê? É o que até é mais usual, que é fazer o quê? É fracionar as despesas. Como assim fracionar as despesas? Na maioria hoje em dia dos condomínios, se aplica-se uma regra de um valor fixo mensalmente. Então decidido um valor fixo pela previsão orçamentária que é definida em assembleia, e esse valor tem que estar aplicado na regra de conseguir suprir as necessidades do condomínio. Quando se fraciona por uma questão de insolvência do condomínio, então o que ocorre é o quê? É que se verifica todas as despesas do condomínio. Então vamos novamente na aplicação de regra de exemplo básica e simples.
o condomínio gerou 15 de despesa, então quantos moradores tem? 15. Então, a fracionado, um para cada um é o valor da sua taxa condominial. Se o valor aumentar no mês seguinte, novamente, se fraciona, o valor aumenta. Se diminuir, o valor vai diminuindo, até que assim o condomínio volte a estar num estado de solvência. Um outro ponto importante e que às vezes também ocorre é que às vezes com o aumento do condomínio, quando se faz aquela primeira opção de aumentar simplesmente o condomínio, em muitos casos cria-se um fundo de reserva. O que é isso? Você aplica um valor fixo de taxa de condomínio e você ainda aplica mais um chamado fundo de reserva, que é para garantir a sustentação dos pagamentos da conta e já começar a fazer o condomínio ter mais um respiro financeiro, ter mais uma verba financeira, ter mais um valor em caixa para suprir qualquer ausências ou necessidades. Tá? Lembrando também que, além disso, nesses cálculos sempre é levado em consideração as inadimplências, porque sim, né, o condomínio necessita de todas as suas contas pagas, então ele precisa receber o máximo possível. Bom, então rapidamente o que eu passei para nós aqui nesse vídeo foi essa questão de falência, que não é falência, a insolvência de um condomínio. Mais uma vez, é importante para você recordar, memorizar e deixar bem gravado de que não basta você como morador apenas estar ali caminhando, pagando a sua taxa condominial. Não, é muito importante você seguir à risca todos os recursos que estão sendo destinados dentro do condomínio e tudo que está sendo pago. Sim, é importante que como morador você cobre ampla fiscalização, sim. É importante você estar nas prestações de contas, é importante tudo isso, porque lembre-se, sim, a questão financeira de um condomínio envolve a sua moradia. E sim, você vai acabar pagando o pato se porventura houver uma má gestão, uma má administração ou, infelizmente, um desvio de recursos, como infelizmente acontece em alguns casos, tá bem? Então esse foi um vídeo para que você se atente, para que você entenda que sim, existe o perigo de você acabar tendo uma taxa condominial aumentada por conta de uma insolvência do seu condomínio. E que esse vídeo te ajude para que você assim fiscalize melhor, cobre mais o seu conselho, cobre mais o seu síndico, entenda que eles têm sim responsabilidade como obrigação prioritária de dar resposta de todos os gastos e apresentar na prestação de contas todos os devidos as devidas respostas e os devidos argumentos de por que aqueles gastos foram efetuados. E, em último caso, em última análise, se porventura ainda assim um grupo de moradores identificar que as coisas não estão sendo muito bem respondidas, é até válido fazer uma auditoria dentro do condomínio para observar se realmente está tudo coerente, está tudo correto, tudo de acordo, e assim sim o seu condomínio terá um respiro financeiro, tá bom? Que você fique com esse vídeo, que ele seja para ti um vídeo edificante, um vídeo que possa te agregar na sua vida e que assim você esteja aí dentro do seu condomínio sendo uma pessoa, um morador muito mais atento ao que ocorre, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.